Olá, aqui é Givanildo Vitor e hoje eu vou começar uma série falando sobre liderança. Estou recebendo alguns e-mails com algumas dúvidas, inclusive eu quero pedir que fique à vontade para comentar nos links dos próprios vídeos. Eu acho que é muito bom até para interação, fica bem melhor. Acho que às vezes algumas dúvidas que eu respondo por e-mail são dúvidas mais teóricas, pode ser também as dúvidas de outras pessoas. Fique à vontade de comentar no próprio vídeo, até porque a gente aumenta mais o engajamento. E outra coisa, veio algumas perguntas sobre liderança. Então eu decidi, temos mais alguns dias para o desafio, eu vou montar uma pequena série sobre liderança, bem direcionada. Então eu tenho certeza que todos aqui, se não são líderes, se pretendem ser líderes, mas com certeza gostam ou têm que aprender a gostar de liderança, que a liderança está no nosso dia a dia. A liderança ela começa na nossa residência, tem os nossos pais. A liderança ela começa também na empresa, que temos gestores. A liderança também ela vem do âmbito acadêmico, que temos professores, diretores. Enfim, a liderança ela está em todo lugar. E hoje eu vou ensinar os primeiros passos da liderança. Então, juntando esses passos, você começa a se tornar um líder extraordinário. Para primeiro a gente entender o que é liderança, eu vou explicar de uma forma clara. Nesses vídeos eu não vou detalhar a teoria. Eu vou simplesmente falar de uma forma clara que vamos conseguir manter uma conversa bem legal, um bate-papo bem legal. Então, liderança nada mais é do que a arte de comandar e influenciar pessoas. A teoria é muito mais ampla, existem várias correntes com vários pensamentos diferentes, mas a gente vai tratar aqui de uma forma bem clara e resumida, claro, que a liderança ela é a arte de comandar e influenciar. Então, como eu falei, já tivemos grandes exemplos de líderes. Então, falando de uma forma mais bíblica, temos Jesus, se a gente for levar também para o âmbito religioso e também para o âmbito de liderança, temos grandes políticos, temos grandes nomes, temos grandes top players do mercado, que eles exercem de forma constante o poder da liderança. Além dele comandar aquela massa que está ao seu redor, ele também tem o poder de influenciar. Então, quando a gente chega mais para a parte profissional, podemos entender que liderança ela é algo que ela é inspirador. Eu poderia estar aqui falar com vocês durante várias horas, fazer acho que um ano de desafio só sobre liderança. Eu sou apaixonado por liderança. Eu sempre trabalhei com liderança na minha vida profissional. Aos 18 anos eu fui líder, então eu já liderava uma equipe de 12 pessoas. E aí é que está. Existem correntes que defendem, da psicologia, que defendem que existe a liderança nata, existe a liderança que é desenvolvida. Aí que está o nosso primeiro passo. O primeiro passo da liderança é você tem que desenvolver a liderança ou tem que ter ela nata, o espírito de liderança. Eu, particularmente, existem correntes que defendem ou um lado ou o outro. Eu digo na prática que liderança ou ela é nata ou a liderança ela é desenvolvida. Eu particularmente, vou contar para vocês, eu sou um líder nato. Então, desde pequeno, eu sempre fui aquele que era líder de turma, eu sempre conseguia comandar e influenciar aquelas pessoas que estavam ao meu redor. Isso era de forma constante. Eu conseguia trazê-los de uma forma que era incrível, sem necessariamente ter que comprá-los ou ter que usar autoridade. Eu simplesmente trazia pelo poder da liderança, pelo espírito da liderança. Então, desde pequeno, para vocês terem uma ideia, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, meu sonho era ser presidente de Grêmio. E a escola que eu estudava, é uma coisa, adoro lembrar, porque eu acho que foi o primeiro ato grande meu de liderança. E na escola que eu estava, existia, se era muito dividido, tinha o ensino fundamental, tinha o ensino médio, e era muito dividido lá. Então, acabou que todos os anos o Grêmio escolar, ele era do ensino médio, porque era o pessoal com mais autoridade, passava mais comprometimento, eles conseguiam muito fácil persuadir o pessoal do ensino fundamental. E quando eu entrei, eu disse, eu quero ser presidente de Grêmio. E eu percebi um grande erro, que o ensino fundamental ele tinha 5, 6 chapas de Grêmio. E o ensino médio, geralmente, eles tinham uma. Então, ele conseguia ter essa força de uma e quebrava as outras, e quebrava as demais do ensino fundamental. Mas também não era o grande problema, porque o ensino fundamental, por si só, ele já não conseguia, ele não tinha força de conseguir barrar o ensino médio. E naquela época eu queria ser líder de Grêmio, eu queria ser presidente de Grêmio, então comecei a engajar, comecei em cima do pessoal, comecei a conversar. E eu consegui de uma forma sem autoridade, sem nada. Eu era quinta série, eu não me recordo bem. E tinha pessoas de oitava série. E para quem já estudou, sabe muito bem que no colégio, quanto maior a série, maior hoje em dia eu não sei qual é o nome, acho que é série ainda,
o ano. Quanto maior o ano, maior você tinha, teoricamente, aquele poder dentro da escola, aquela autoridade. E eu era sexta série, se eu não me engano. E eu juntei, e de uma forma que eu consegui juntar todas as 5 chapas, a gente formou uma, a qual eu era o presidente. E a gente começou do zero a conseguir arrecadar votos. E começou aquela campanha sem nada, o ensino médio eles já tinham, quer que não, já tinha um poder financeiro diferente do nosso. E a gente começou a campanha, tudinho. No final de tudo, no dia da eleição, nós perdemos por diferença de 10 votos. Foi uma coisa que nunca se teve isso na escola, nunca se teve isso na história do colégio. A diferença sempre eram grandes, 200 votos, 100 e poucos votos. E a gente perdeu de fato por causa de 10 votos. Mas para mim, a atitude de conseguir reunir todos foi algo fantástico, porque eu cheguei ali sem ter poder de nada, de comprar, de questões financeiras. Eu simplesmente usei o espírito da liderança. Então, usei as ferramentas que está por trás da liderança. E consegui juntar. Isso, claro, de forma intuitiva. Então, por isso que eu falo que liderança é nato. Então, depois disso, eu tive outros desafios também como líder. Aos 18 anos, eu assumi uma equipe de liderança, de conferentes. E eu nunca entrei na sala de aula para falar de liderança. Então, quando eu vim começar a estudar liderança, foi quando eu já estava já em outros cargos, em outras organizações bem mais estruturadas. Foi que eu comecei a entender a teoria de liderança. Mas até os meus 19 para 20 anos, eu nunca estudei liderança teórica. Eu sempre ia na prática, eu aprendi na prática. E, na realidade, quando eu fui para a sala de aula, eu só comecei a dar nomes às ferramentas ou às técnicas que eu utilizava. E o principal de tudo é que eu desenvolvi várias ferramentas e vários métodos em paralelo, que até hoje também eu não consegui ver nada semelhante, por isso que eu as denomino minhas, porque realmente, de fato, são técnicas e métodos que até hoje eu não vi ainda ninguém praticando, nem, não tem também estudos, mas, enfim, mais pra frente eu falo, não é agora. Então, primeiro passo para você se tornar um líder, você se tornar um líder completo, ou você tem que ter liderança nata ou desenvolvida. Aconselho que aqueles líderes natos, que são aquelas pessoas engajantes, aquelas pessoas que têm opinião forte, que o pessoal para escutar, é muito importante você ir para a sala de aula. E também aprender a parte teórica e começar também a se remodelar, isso é incrível. Então, vou falar para você agora como é que você identifica esses líderes desde pequeno. Você vê, a minha filha tem 3 anos de idade. No meio dela, das crianças, ela tem já um poder de liderança. Ela pega na mão das crianças, ela conduz as crianças, ela fala, as crianças escutam. Então, desde pequeno, se você agora quiser saber, meu filho tem a liderança nata, se você quiser saber, meu parente tem, se você quiser saber quem tem, se você tem, comece a estudar o teu passo a passo. Comece a entender primeiro que se você segue, se você tem aquele poder de influência, se você consegue comandar pessoas, e isso é o primeiro ponto para identificar desde pequeno, não quero dizer que minha filha vai ser uma líder, eu estou dizendo que ela já tem grandes possibilidades, porque ela já consegue já comandar. Ela já consegue de uma forma bem intuitiva, porque ela é criança, tem 3 anos, mas ela já consegue influenciar aquelas outras crianças. Então, são os primeiros passos. Eu não sei se daqui a 10, 15, 20 anos ela ainda vai ter esse mesmo comportamento. Mas hoje ela tem uma grande chance de no futuro se tornar uma líder nata. E líder não é só aquela pessoa que está ali diretamente no chão de fábrica, que está liderando aquele grupo, não. Líderes têm que ser todas as pessoas que estão envolvidas diretamente na gestão da empresa. Então, o líder é desde o dono, desde o CEO, desde os diretores, gerentes, supervisores, coordenadores, líderes, analistas, todo mundo que faz parte do processo decisório, do processo de gestão, tem por obrigação que ser líder. Você vê hoje em dia as grandes empresas, muitas empresas que estão falindo ou fechando, é justamente problema de gestão, porque os líderes eles não estão conseguindo, no momento de dificuldade, conseguir comandar aquela equipe, conseguir gerenciar pessoas. Então, líder não é uma questão de, se eu quiser empreender, se eu sou dono, se eu sou um diretor, se eu sou gerente, tem que ter liderança. Tem que ter o espírito de liderança. O segundo passo é a liderança por conhecimento. Você vê muito isso no seu dia a dia das empresas. Mas, como para não ficar tão longo o vídeo, eu vou dividir em 2 etapas, onde no primeiro passo, eu já falei com você agora sobre a liderança nata, onde eu expliquei a grande importância dos líderes, quem são os líderes, como você consegue identificar esses líderes no seu dia a dia e você identificar você. No próximo vídeo, amanhã, eu vou gravar um falando sobre o segundo e o terceiro passo, que é a liderança por conhecimento, e o terceiro passo, esse sim, que faz a junção para você se tornar um líder extraordinário. Então, o que eu quero pedir para vocês agora é que
comente esse vídeo. Se esse vídeo foi muito interessante para você, compartilhe. É muito importante outras pessoas também estarem envolvidas na mesma causa. E a partir de hoje eu vou gravar essa série de vídeos. Quem também tiver dúvidas, mande para o meu e-mail pessoal, mas fiquem à vontade para comentar. Esse desafio é feito para vocês. Eu estou remodelando ele hoje para contar para vocês. Eu sou coach de líderes e executivos, onde eu desenvolvo líderes executivos a se tornarem, alcançarem alta performance. Então, eu sou muito apaixonado por liderança, eu gosto muito, acho que é um assunto que quando eu falo, eu consigo juntar as minhas outras habilidades, mas ela sempre, eu acho que, até não sei, eu acho que até eu morrer vai ser o meu focal point da minha vida, acho que vai ser a minha habilidade, que eu mais adoro. Eu gosto de conversar, me sinto muito bem. Passaria horas aqui agora conversando. Muito obrigado. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Fiquem à vontade. Nosso site está com muitas novidades. E vamos junto!